Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Érica, sou professora de ciências e hoje nós teremos mais uma aula. Então, antes de iniciar o nosso novo conteúdo, eu vou só relembrar para vocês o que nós estamos estudando na unidade 2. Nós estamos estudando os vegetais. Vocês sabem que os vegetais, eles fazem parte de um reino chamado Reino Plantae ou Reino dos Vegetais. E que as plantas, elas possuem 5 partes essenciais para a sua vida. Que partes são elas? A planta, ela contém a raiz, o caule ou tronco, que nós conhecemos como tronco. Ela contém as folhas, as flores e os frutos. E cada parte da planta, ela tem a sua função, ela desempenha uma função para que a planta se desenvolva e cresça. E hoje nós iremos estudar na página 32 do livro de vocês como as plantas respiram e se alimentam. Vocês já se perguntaram isso? Porque nós sabemos que os animais e nós mesmos, seres humanos, nos alimentamos pela boca, e nós respiramos pelo nariz. Só que nas plantas a gente não vê isso. Então, como é que elas fazem isso? Então, hoje nós iremos aprender como é que acontece o processo de respiração e de alimentação das plantas. No livro de vocês, na página 32, o que está falando? As plantas, elas respiram e por isso elas precisam de quê? Precisam de ar. O ar, ele entra e sai do corpo da planta por pequenos orifícios microscópicos, viu, gente? Que existe principalmente, sabe aonde? Nas folhas. Então, esses orifícios microscópicos, eles estão presentes principalmente na parte de baixo da folha. Só que o que acontece? Nós não conseguimos ver a olho nu. A gente olha aqui, mas a gente não vê. A gente só consegue ver com o auxílio de um microscópio. E só se for aumentado uma quantidade de vezes bem grande para que possa ser percebido. Esses orifícios microscópicos recebem o nome de estômatos, tá, gente? Vocês nunca mais vão esquecer. O nome dos orifícios microscópicos que existem nas folhas são chamados de estômatos, que são pequenos buraquinhos que eles abrem e fecham. Eles abrem para o ar entrar e para o ar sair. Então, o que está acontecendo quando esses estômatos estão abrindo e fechando? A planta está respirando. Nosso processo de respiração. Vejam, nariz, nós também respiramos pela boca, gente? E nas plantas tem pequenos buraquinhos que nós não conseguimos ver, mas que ajudam a planta a respirar. E aí, gente, como é que as plantas se alimentam? Vocês já se perguntaram? Nós vamos descobrir agora, tá legal? Então vamos lá. Muito diferente da gente e dos outros animais, as plantas, gente, elas produzem o seu próprio alimento. Sabe como é que elas fazem isso? Elas fazem isso através de um processo chamado fotossíntese. O que significa fotossíntese, tia Érica? Gente, o significado da palavra fotossíntese quer dizer produção usando a própria luz. Então, foto de luz e síntese produção. Então, quer dizer que as plantas, elas produzem o seu alimento através de um processo chamado fotossíntese. E o que é essencial para esse processo, nós iremos conhecer agora, que está na página 33 do livro de vocês. Vamos lá, me acompanhem. Na fotossíntese, gente, as plantas, elas utilizam o gás carbônico, elas utilizam o ar, a água e a luz para produzir o seu alimento. Então, nesse processo, elas também produzem um gás muito importante para a nossa respiração. Que gás é esse, Érica? É o gás oxigênio. E eu vou mostrar para vocês, através de um desenho que eu fiz, como é que acontece esse processo da fotossíntese. Então, vamos lá. Nós temos aqui a raiz da planta,
Então, nós sabemos que a planta, ela precisa de água para sobreviver. Aí, o que que acontece? Aquela água que vai chegar na raiz da planta, através da raiz. E ela vai ficar onde? No solo. E aí, o que que acontece, gente? A raiz, ela vai absorver essa água e também outros nutrientes que estão presentes na terra. Esses nutrientes são os sais minerais que ela precisa. Então, quando a gente vê uma planta bem grande, uma planta bem bonita, que cresce bem rápido, quer dizer que ela tem um solo bem fértil, viu, gente? E aí, o que que acontece? O caule, ou tronco que nós conhecemos, né? Ele vai levar essa água e esses sais minerais até as folhas. Aí, o que que vai acontecer? Vejam aqui que nós temos a luz, né? A luz é essencial, principalmente por isso que acontece o processo de fotossíntese durante o dia. Então, a luz é essencial. E o que é que acontece? As folhas, elas vão captar essa luz, né? Aí, o que que vai acontecer? Através das folhas, elas captam essa luz pelas folhas. E aí, depois, elas também vão captar um gásinho que está presente no nosso ambiente, só que nós também não podemos ver. Só que esse gás, ele não é bom para a gente, porque ele prejudica a nossa saúde. O nome desse gás é o gás carbônico. É o gás que nós não precisamos, viu, gente? Mas ele está presente. Só que as plantas, elas precisam desse gás. E vocês sabiam que até nas fezes do animal é produzido gás carbônico nas fezes do boi. Então, é produzido esse gás. E ele é essencial para que a planta produza o seu alimento. Então, ela absorve esse gás, né, que é o gás carbônico. Vejam aqui a setinha que está indicando, né? Ela está absorvendo pelas folhas, aqueles orifícios microscópicos que eu falei para vocês, né? Que são os estômatos também, que ajudam na sua respiração. E eles também ajudam nesse processo de absorção, né? Porque ela está absorvendo tudo. Então, os estômatos ajudam. E aí, o que que acontece? Ela vai liberar um gás, que é o gás que nós precisamos para sobreviver. O nome desse gás é gás oxigênio. Vejam, eu estou respirando o gás oxigênio. É o gás que nós respiramos. Tudo isso graças a quem? Graças às plantas que produzem esse gás. E aí, gente, o que é que vai acontecer? As plantas aqui, ela produz um nutriente muito importante. Esse é o alimento da planta. Sabe como é o nome do alimento da planta? É a glicose. Nós temos a glicose. A glicose nós chamamos de açúcar. Mas a glicose é o alimento da planta, que ela vai se alimentar através da glicose. E aí, o que que acontece? Nós não podemos ver um vegetal produzindo esse alimento, no caso a glicose. Mas nós podemos ver isso acontecendo através de quê? Quando ela está crescendo e quando ela está se desenvolvendo, quando ela está dando seus frutos. E eu espero, gente, que vocês tenham compreendido a nossa aula, né? Então, como a planta respira, que eu já falei para vocês, né? Ela não tem boca, mas ela respira, viu, gente? Vejam como é interessante o processo de respiração da planta. E aí, o que é que nós temos aí no livro de vocês, na página 33? Um pesquisador, ele afirmou que não existem plantas vivendo no interior das cavernas totalmente escuras, né? Isso é verdade? Vocês acham que sim? Explique usando o que você aprendeu sobre os vegetais. Então, eu acredito que vocês já saibam a resposta, né? Mas a tia Erika vai falar para vocês. Sim, gente, isso é verdade. Pois onde não existe a luz, as plantas não vão realizar a fotossíntese. Vocês viram na explicação da tia Erika aqui, que eu falei que a luz ela é essencial para o processo de fotossíntese. Então, se não existe luz, não tem como a planta crescer, não tem como ela se desenvolver, não tem como ela se alimentar. E aí, o que nós temos aí na segunda questão? Acompanhe a leitura do texto, depois faça o que se pede. Então, eu vou ler o textozinho para vocês.
Muitas pessoas elas colocam adubo, né, nas plantas, como cascas de frutas ou outros produtos na terra dos vasos e canteiros. E essas pessoas, elas afirmam que tais produtos fazem com que as plantas cresçam mais fortes e sadia. Então, nós sabemos que os adubos e as cascas de frutas, eles contêm muitos nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento dos vegetais e principalmente do solo. As plantas, gente, elas retiram esses nutrientes, nós sabemos disso, que sejam importantes para suas diversas funções e também serve para fornecer energia. Já os adubos, gente, portanto, eles contribuem, sim, para a saúde dos vegetais, mas eles não apresentam nenhuma fonte de energia para eles. Então, quando a gente coloca adubo na planta, a planta não vai se alimentar daquele adubo, viu, gente? Embora aqueles nutrientes a planta precise, né, vai ficar no solo, mas ele não serve como fonte de energia. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão responder às atividades seguintes do livro e eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido bem clara, que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.